Fala pessoal, beleza? E nesse vídeo eu faço review e unboxing de um novo projetor. É um mini projetor portátil Hangtop P30 com Android 11. Vou estar mostrando para vocês todos os detalhes e vou fazer o review e unboxing desse novo projetor. Antes eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Então vamos lá, então esse aqui é o Hangtop P10, tá? Ele também é vendido como P30 na embalagem, como vocês podem estar vendo ali do lado. Essa é a etiqueta que vem no Hangtop, nesse projetor. Aqui é uma embalagem que vem com o cabo de energia, vem o manual e também vem o controle, tá? Esse é o controle, ele é igual ao do HY300, é um controle bem simples, tá? Ele veio para competir com o HY300. Então aqui no detalhe, o Hangtop P30, esse novo projetor que saiu agora faz pouco tempo. Se você quiser comprar um igual, vou estar deixando os links na descrição. Aqui ele inclina, como vocês podem estar vendo aí no vídeo que eu estou mostrando para vocês. Aqui tem um sensor, a regulagem, né, do foco. Regulagem do foco manual do mini projetor P30. Aqui embaixo temos uma saída de áudio, tá? Um alto-falantezinho embaixo aqui. Então aqui temos o sensor infravermelho, botão Power, USB 2.0, HDMI. E temos aqui uma entrada auxiliar e a saída de energia. Na tela então as configurações do mini projetor P30 Hangtop. Então tá aí, ele tem uma resolução nativa em HD, tá? Ele suporta até 4K, para você colocar em um dispositivo, você assistir algum vídeo do YouTube, ele vai suportar até 4K, mas a resolução nativa seria HD. Ele suporta aí o Wi-Fi 2.4, 5G Wi-Fi 6, o sistema operacional é o Android 11, temos aí 2 GB de memória RAM e 16 de armazenamento. A CPU é um Allwinner H713, um quad-core 1.3, a malha é a G31. Tem o Bluetooth 5.0, tá? Ele tem aí os ANSI lumens, eles marcam a partir do fabricante 280, tá? E ele vai de 40 até 120 polegadas, mas na prática mesmo vai de 27 até 95 polegadas. Ele não possui root, a distância mínima é 75 centímetros, que você vai conseguir mais ou menos ali 27 polegadas até 4 metros, mas eu coloquei em 2,80 metros e eu acho que está ok e atinge aí as suas 95 polegadas. Então é um projetor exatamente como o HY300, mesmo ele tendo 2 GB de memória RAM, eu não notei a diferença desse para o HY300. A diferença principal é que esse aqui o foco abre mais que o HY300. Então vamos continuar no vídeo aí dando uma olhada nas especificações do produto. Bom, então essa aqui é a tela principal, a launcher do projetor. Aqui na primeira opção do lado esquerdo, temos aqui a entrada HDMI, tá? Então como não tem nada ligado no HDMI, não aparece nenhum sinal. Estou usando o mouse aqui para facilitar. Depois aqui temos a opção de correção trapezoidal, tá? Aqui está no automático. Depois aqui temos, você pode botar algumas fotos de fundo aqui, tá? Não testei ainda, mas a princípio essa parte é para isso, para você colocar alguma outra foto aqui de fundo sem ser essa tela azul. Aqui se você clica no pincel, se você tiver algum aplicativo aberto, ali ó, Update, eu posso clicar aqui em Stop e ele vai fechar os aplicativos que estão abertos no fundo. Temos uma versão de Netflix que vai funcionar em SD ou HD, não cheguei a testar, mas lembrando que como o projetor não é certificado pelo Google, então tem aplicativos que vão funcionar em HD, outros em SD. Depois temos aqui o YouTube, aplicativos. Alguns aplicativos eu já instalei, outros já vem instalado. Tá? Vamos voltar aqui. Aqui são as opções, já vou mostrar para vocês. Aqui tem o File Manager, básico para você acessar seus arquivos. Temos aqui uma Play Store de Android TV, tá? Play Store aqui é de Android TV. Ó, Google Play de Android TV. Então tá aí. Google Play de Android TV. Depois temos aqui Root Checker, tá? Esse dispositivo ele não possui root. Isso é bom porque alguns aplicativos que quando tem root não funcionam, tá? Então não tem root, tá? Então o dispositivo, o projetor não é roteado. Depois temos aqui o WIDA64. Bom, então essas são as configurações pelo WIDA64. Temos aqui o sistema, tá?
Temos ali tipo do dispositivo, TV, fabricante Google, mas não é o Google, né? Modelo P30 H713, que é o processador, é um Allwinner H713. Depois temos ali o hardware Sun 50W, um produto P30, 2 GB de memória RAM, tá? Depois ele tem aqui espaço total 12 GB de armazenamento, sobrando 10 GB de armazenamento. Depois temos ali o processador. O processador, deixa eu ir com o controle, porque com o mouse eu não estou conseguindo. Vamos ali no processador. O processador então é um Allwinner H713, um quad-core de 1.3. Temos ali 4 núcleos, né? Depois descendo mais aqui temos a tela, que é uma tela em HD, a malha G31. Depois temos aqui o Android 11. Ali fala que tem root, mas já mostrei que não tem root no dispositivo. A temperatura dela é um pouco alta, tá? Ela fica entre 85 e 95. Quando você assistir vídeos, vai ficar entre 95 e 99 mais ou menos. Ela esquenta bastante, assim como o HY300. Depois ali aplicativos, codecs, tá? Temos todos esses codecs que estão aí na tela. Tá meio ruim o foco, tá? Mas eu não consegui melhorar mais que o foco que eu estou na tela. Então aqui pelo AIDA64 seria essa configuração, tá? Então vamos mostrar aqui a configuração como aparece direto no projetor. Bom, então essas são as configurações do projetor. Temos ali rede, internet, Bluetooth, contas, aplicativos, preferências dos dispositivos. Do dispositivo temos aqui sobre atualização, nome do dispositivo P30, algumas informações, versão do Android 11. Voltando aqui temos data e hora. Temos aqui idioma, tá? Temos praticamente todos os idiomas. Tá aí na tela, é o máximo que eu consegui focar, tá? Porque de projetor é meio difícil de fazer o foco ficar muito bom, mas esse é o foco que eu consegui. Então tá aí todas as linguagens do projetor, teclado, som. Ele tem uma saída auxiliar, audio settings. Temos aqui alguns preset mode. Vamos voltar aqui, armazenamento. Depois temos aqui protetor de tela, economia de energia, localização, acessibilidade, redefinir o dispositivo. Correção automática de trapezoidal, método de projeção. Você quer virar de cabeça para baixo, projetor posterior formal, algumas opções do projetor. Voltando aqui, aparar ecrã e entrada HDMI. O que eu noto é que às vezes esse projetor, ele, pelo menos no meu roteador, às vezes ele entra o Wi-Fi e cai o Wi-Fi, tá? Ele tem umas trancadinhas, assim como tem no HY300. Mesmo tendo 2 GB de memória RAM, ele dá umas trancadinhas às vezes, algumas trancadas, tá? Assim como no HY300. A vantagem desse é que a tela abre maior, no HY300 a tela abre um pouco menor. Depois eu vou fazer no futuro um comparativo entre o HY300 e esse projetor, tá? Mas eu posso dizer que eles são iguais praticamente. Então realmente o que muda é só a questão dessa tela aqui desse projetor abrir um pouco mais. Então vamos dar uma olhadinha aí na sequência do vídeo. Vou mostrar para vocês na tela como fica a temperatura rodando vídeos no YouTube em Full HD nesse projetor. Na tela então rodando o teste de temperatura, rodando vídeo no YouTube em Full HD. Na tela então o teste do Wi-Fi do mini projetor em 2.4 e 5 GHz. Bom, na tela, para vocês verem uma diferença, embaixo eu tenho um projetor, na verdade o meu monitor de 24 polegadas e em cima projetando em 95 polegadas no mini projetor. Então a tela ficou numa altura de 1,20 por 2,10 para alcançar as 95 polegadas. A distância que eu usei de 2,80 m.
Então tá passando vídeos aí na tela, tá? Vídeos do YouTube em Full HD. Eu não aconselho botar em 4K porque esquenta muito esse projetor. Então aí a altura de 1,20, como eu falei, por 2,10 de comprimento, ele atinge aí 95 polegadas e fica numa qualidade ok. A distância mínima que eu testei foi 75 centímetros, que daí você consegue atingir suas 27 polegadas com o projetor. E a partir de 2,80 você consegue atingir ali as 95 polegadas. Então aí os testes que eu fiz, né? Tá projetando na parede com uma imagem boa, uma imagem bonita. Aqui com esse vídeo do Asphalt 9 eu liguei o meu Orange Pi 5, liguei o Orange Pi 5 direto no projetor e obtive essa qualidade, tá? Não notei muito delay, acho que ficou uma boa jogabilidade, mas eu achei que esse projetor ele esquenta um pouco mais porque ele tem 2 GB de memória RAM, então isso faz com que o projetor esquente um pouco mais. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do review e do unboxing. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.